É aqui que você vai mostrar para o seu segurado que aquele papel que você vendeu para ele, porque a gente vende um papel, o serviço é isso, é você vender um papel, você vender uma promessa, e é nesse momento que você vai mostrar para eles que aquele papel funciona, que aquilo que você falou para ele, que no momento de necessidade ia trazer uma tranquilidade para ele, ia trazer uma solução, é nesse momento que você vai mostrar. Aqui é que vai estar todo o seu diferencial. Então vamos lá, vamos iniciar os trabalhos, né? Como dizem por aí. Hoje a gente vai falar sobre esse tema sinistro, que eu acabei dividindo até em duas partes. Então essa live vai ser a parte 1, tipo aquela parte do sinistro inicial mesmo, aquele primeiro contato com o sinistro. E depois eu vou trazer para vocês as coberturas que envolvem o sinistro, como que é o pós, as consequências, mas na parte mais técnica, voltada mesmo para nós, corretores, para o segurado, as suas apólices. Vamos lá iniciar. Seu segurado te ligou falando que acabou de bater o carro. E agora? O que é que você, corretor, tem que fazer? O que, meu Deus, não é se descabelar, não é arrancar os cabelos. Embora eu já tenha contado para vocês que eu mesma, no meu primeiro sinistro, me deu um frio na barriga, assim, absurdo. Por quê? Porque nas outras corretoras que eu tinha passado, eu nunca tinha tido contato com o sinistro. Então, para mim, era assim, o único monstro que tinha nesse ramo de corretores era o sinistro. Eu não sabia como lidar, eu não sabia o que fazer, e aquele frio na barriga, fui estudar sobre, até mesmo o que falar com o segurado em primeiro momento, como não ficar tão nervosa naquela situação, porque eu sabia que era uma situação muito importante e delicada até mesmo, né, para os nossos segurados, para o terceiro que a gente acaba tendo contato. E foi quando eu comecei a pegar que eu me dei conta da importância que tinha o sinistro e entendi, inclusive, o porquê das corretoras que eu tinha passado, eles não delegavam tão facilmente esse departamento. Ou era o próprio dono da corretora que cuidava, ou era um especialista de sinistro que tomava conta, porque realmente é como se fosse o coração da sua corretora. É aqui que você vai mostrar para o seu segurado que aquele papel que você vendeu para ele, porque a gente vende um papel, o serviço é isso, é você vender um papel, você vender uma promessa, e é nesse momento que você vai mostrar para eles que aquele papel funciona, que aquilo que você falou para ele, que no momento de necessidade ia trazer uma tranquilidade para ele, ia trazer uma solução, é nesse momento que você vai mostrar. Aqui é que vai estar todo o seu diferencial. É aqui que você vai de fato se vender para ele e você vai cativar esse cliente para ele não só nem pensar em te abandonar, mas ainda te indicar para quem ele puder. Por quê? Porque a tranquilidade, a segurança que você trouxe para ele foi tamanha que aqui você conquistou o seu cliente, óbvio, dando bom atendimento, realmente trazendo a solução para ele, aliviando o máximo possível esse momento que é um momento desagradável para os nossos segurados. Então, aqui é onde você, corretor, fica com a faca e o queijo na mão para poder mostrar todo o seu potencial, todo o seu diferencial. A não ser que você é aquele corretor que fica com receio do banco porque você age tanto quanto o banco. Ou seja, o segurado teve um problema, o que você faz? Você passa o 0800 para ele e fala para ele, faz lá o seu aviso, resolve lá. E nesse faz lá, resolve lá, para que ele precisa de um corretor? Para quê? Como que você vai manter esse cliente na sua carteira? Então, gente, traste o sinistro. Por mais que ele seja esse momento delicado, você tem que ser muito paciente nesse momento, você tem que ser o mais claro e objetivo possível nesse momento, mas é neste momento que você vai ganhar o seu segurado dali para frente, e ele vai te indicar dali para frente, e você vai montar aquela carteira que eu tanto falo de ter uma carteira sadia. Por quê?
porque é neste momento que o seu segurado ele começa de fato a te ver como solução para ele. O que fazer primeiro? Primeiro, para você que está no YouTube e ainda não nos segue no canal, siga, ative o sininho para ficar sabendo dessa e de todas as outras lives que a gente vai mostrar, para vocês irem se atualizando. Dá uma curtida para ajudar a gente a trazer ainda mais conteúdo para vocês. Acha que é alguma coisa bacana? Tem alguma dúvida? Manda pra gente que a gente vai atender vocês. Primeiro você vai perguntar pro seu segurado, né? Logo que ele te ligou falando que se envolveu no acidente. Você vai querer saber se ele tá bem, se alguém se machucou. Porque a primeira coisa que você tem que mostrar é que você se preocupa com ele, em primeiro lugar, com a integridade física dele. Segundo, você vai perguntar se tem terceiros envolvidos nesse acidente, se ele tá ali sozinho, se foi um acidente que envolveu um outro veículo, se tá tudo bem com esse outro veículo, com as pessoas de lá, se o carro dele tá andando, se o carro dele precisa de um guincho. Então, esses são os primeiros pontos básicos para você perguntar para ele ali logo de cara quando ele te ligou falando que teve o sinistro, tá? Aí, caso alguém tenha se machucado, na pergunta que você fez para ele, você vai perguntar e vai anotar. Lembrando, gente, que nesses primeiros passos que eu vou apontar aqui, você está em ligação com o seu segurado, tá? Você está ali conversando com ele, tentando entender o que aconteceu para ir para o próximo passo. Então, perguntar e anotar se o socorro já foi acionado, caso alguém tenha se machucado nesse acidente. Caso o socorro não tenha sido acionado, acione você, né? Chame a ambulância, chame o SAMU, dependendo da região que você esteja. Perguntar se a pessoa está em estado grave, se tiver, ou onde é que ela está sentindo dor. Por quê? Porque você vai precisar desse tipo de informação quando você for acionar a ambulância, por exemplo, ou o bombeiro, Deus me livre, né? Dependendo até da gravidade do acidente. E, óbvio, o endereço, né? Para onde é que você vai mandar essa ambulância? Para onde é que você vai mandar esse socorro? Você precisa saber o endereço do local do acidente. Vamos supor que não tenha o acidentado, né? A vítima, mas tem terceiros envolvidos. Você também vai perguntar e vai anotar quem foi o responsável desse acidente, porque não necessariamente é o seu segurado, pode ter sido o terceiro causador do acidente. Se o carro dele tá andando e se tem seguro, né? O terceiro, tá? Essas questões é para o terceiro. Se o carro do terceiro tá andando, se o carro do terceiro tem seguro. Pegar o contato dele, o modelo do veículo dele e a placa. E aqui a gente fala muito mais no terceiro com outro veículo sendo envolvido, porque a maioria dos acidentes é com outro veículo. Só que o terceiro não necessariamente é um outro veículo, tá? Ele pode ser o portão da casa de alguém, ele pode ser o muro, ele pode ser o poste, que aí nesse caso o terceiro é até a prefeitura, mas é um dano que você causou e você vai ter que ressarcir. Pode ser uma calçada, ou seja, qualquer dano material que você causou a terceiro, aí você precisa ter essas informações anotadas. Caso seja necessário um guincho, também vai perguntar e anotar. Como eu disse, você está ali na ligação neste momento ainda, tá? O local do acidente, né? Para onde é que você vai mandar esse guincho, com um ponto de referência. Por quê? Porque você precisa facilitar ao máximo para o guincheiro que vai dar esse atendimento, porque às vezes o guincheiro ele não é ali daquele local. Então, você, corretor, pode até conhecer o local e você chegaria ali muito rápido. Só que o motorista do guincho não é. Então, você precisa facilitar para ele, porque facilitando para ele, você facilita para o seu segurado. Vai ser menos tempo que ele fica ali esperando o guincheiro se localizar. Então, pegue ponto de referência. Aqui, o que eu faço até para facilitar? Eu jogo no Google. Logo que o segurado me fala o endereço, eu já estou jogando ali no Google para poder ver exatamente como é o Google. Essa ferramenta maravilhosa que a gente tem. Faça uso dela, facilita o seu trabalho, facilita quando você for chamar esse guincho, as instruções que você vai ter que passar para a atendente. O Google você consegue dar o zoom
que você vê exatamente ali onde está o carro, os pontos de referência, você até confirma com ele se é naquele local mesmo. E, inclusive, dependendo da cidade, pode ser que o nome da rua seja o mesmo de outra cidade. Então, se certifique a cidade que ele está, o bairro que ele está, porque não é incomum ter o mesmo nome de rua. De onde é que seu segurado está para você não mandar um guincho para um lugar diferente e depois ter um problema ainda maior sobre isso. Qual é o veículo e placa? E nesse veículo e placa que eu falo, é do seu próprio segurado mesmo, tá? Aí você vai falar, Luana, como assim? Se é do meu segurado, para que eu vou perguntar para ele qual é o veículo e a placa dele? Gente, porque assim, o seu segurado, ele pode ter mais de um veículo com você. E ele não vai lembrar que, que ele tem mais de um carro, ele não vai lembrar, e de repente no momento que você está na ligação com ele, você também pode esquecer desse detalhe, para você não perder o tempo de ter que depois retomar essa ligação e falar qual é o carro afinal que você está, né? Você vai perder um tempo de fazer uma segunda ligação, então já pergunta qual é a placa, qual é o veículo, para ficar tudo certinho. E também um outro ponto que acontece, não é incomum, não sei se já aconteceu com você, corretor, aqui já aconteceu, e tenho certeza que com outros corretores também, o segurado ele pode ter um veículo dele com você e outro veículo com outro corretor. Então, assim, não é incomum, tá? Ele te liga perguntando como que ele faz, porque ele tá ali, se acidentou, tá precisando de orientação. Você até dá orientação para ele, obviamente, né? Antes de mais nada, mesmo que você tenha identificado que esse veículo não esteja com você, dê as primeiras orientações para ele, para justamente frisar ainda mais que bom que ele lembrou de você, né, naquele momento, que é um momento desagradável, é um momento até de desespero, mas você foi a primeira pessoa que veio na cabeça dele, só que não necessariamente esse exato seguro esteja na sua carteira. Então, você pode até pensar, não tá comigo? Deixa pra lá, ele que vai procurar o corretor dele, se ele não fez comigo. Não, porque primeiro, você pode até meio que se sentir aliviado. Puxa, que bom, não vou ter que cuidar de um sinistro, ou esse sinistro não vai prejudicar a minha carteira. Você pode até pensar isso, obviamente é natural a gente pensar, dá um certo alíviozinho, né? Só que, de segundo momento, olha que bacana que ele lembrou de você. Ele ter lembrado de você, embora ele tenha seguro com outro corretor, porque se você foi a primeira pessoa que veio na mente dele, é sinal que ele confia em você e é sinal que você pode, inclusive, trazer esse outro veículo que ele tem lá com aquele outro corretor, ou às vezes ele fez até no banco. Sabe aquele gerente que quando você vai pedir uma coisa, normalmente um empréstimo, um financiamento, ele meio que vincula você fazer o seguro? Então, por isso que eu disse, não é incomum. E aí ele esquece desse detalhe que esse exato seguro não está com você. Então, você oriente ele nas primeiras medidas que ele tem que tomar, já anote que ele tem um outro veículo que não está com você e, obviamente, depois você oferte para ele trazer, já tendo este trunfo na manga, que quem foi que ele lembrou quando ele teve lá o sinistro? Você. Então, você deixa claro para ele que quando ele precisar, tomara que não, mas obviamente que quando ele precisar, você vai ser a primeira pessoa que vai passar na cabeça dele. Estando tudo na sua corretora ali, com você cuidando, ele sabe que dali já vai seguir, ele não vai precisar ligar para uma segunda pessoa, porque obviamente que você não sendo corretor, aí vai ser mais difícil, não. A seguradora não vai deixar você dar continuidade nesse caso, porque você não é o corretor da apólice. Então aproveita esse momento também. Não se sinta triste ou só aliviado. Pergunte se tem alguma roda travada, qual é a cor do veículo, porque assim, nem sempre a gente tem a cor do carro registrada. Algumas vezes a gente tem a nota fiscal que lá mostra, ou a gente pega o documento do carro que lá também identifica, e aí você anote. Só que às vezes esse segurado, ele veio de um outro corretor, que naquela seguradora não é necessário estar ali a cor do carro. Aí você acabou também não pegando o documento. E você tendo a cor do veículo, facilita também para o guincheiro.
Normalmente, quando você está na central de atendimento conversando, eles te perguntam isso. Então, aproveita ali a ligação, já pergunta para ele o quesito da roda travada, porque, né, como a gente bem sabe, eles vão ter que colocar aquele cabo de aço e puxar o carro. Se a roda está travada, isso dificulta. Então, você precisa informar para que eles usam um outro sistema de estar puxando esse carro para o guincho. Claro, você precisa saber qual é o destino do guincho, né? Para qual oficina que ele vai, para qual concessionária que ele vai. Dependendo do horário, inclusive, que foi esse acidente, tem que saber se ainda está dentro do horário comercial, se vai dar para seguir de fato para a oficina, para a concessionária que ele queira. E se ele não tiver uma oficina de confiança, ou não venha nenhuma à cabeça dele, ou ele te fale para pegar alguma credenciada com a seguradora, veja se ele quer próximo da casa dele, próximo ao trabalho dele, e aí você já pesquisa nesse interim, né, enquanto você for fazendo a abertura, mas aí você já pode ter desligado o telefone com ele, mas só veja, ou se ele falar, não, tem uma particular que eu quero, mas eu não estou com o endereço aqui no momento, aí você até fala para ele, ok, então vai buscar esse endereço no meio do caminho, porque você vai precisar indicar. Eu vou solicitar o guincho, mas eu vou falar que você vai indicar pro guincheiro assim que ele chegar aí, estando dentro, óbvio, do horário comercial, que a oficina ainda esteja aberta, tá? Se for um caso que está fechado, esse guincho ele vai ter que ir para o pátio com o veículo para no dia seguinte ser destinado à oficina de escolha do segurado. Então, nisso, ele ainda meio que ganha um tempo, porque no dia seguinte você tem como ligar lá na central avisando, olha, foi para o pátio porque já estava fora do horário comercial, o segurado quer que siga para esta oficina. Não deixe, porque assim, a maioria das seguradoras só tem direito a um guincho por evento. Alguns segurados imaginam que eles vai chegar o guincho e eles vão levar para casa deles. Né? O carro nem está andando, mas eles imaginam do destino ser a casa deles. Só que se só é um guincho por evento, se esse veículo for para a casa dele, no dia seguinte que ele escolher a oficina que ele quiser levar, ele não vai ter um segundo guincho. E aí como que ele vai fazer? Ou ele vai pagar do bolso ou ele vai ter que levar o carro empurrando. Então oriente ele para já destinar de fato, para onde é que esse carro vai ser arrumado, onde é que ele pretende arrumar este carro. E para o táxi, né? Porque quando precisa de um guincho, sempre pede um táxi junto. Salvo os casos que não, porque o segurado, se ele estiver sozinho, ele fala que não precisa, porque ele vai ali na boleia do guincho, alguns querem ir junto lá na oficina para inclusive conversar sobre o veículo, não tem problema nenhum, pode, as seguradoras normalmente liberam essa situação, então você não chamaria o táxi, essa única pessoa iria junto com o guincho para a oficina. Agora, nos casos que você tem que pegar o táxi, você também tem que saber qual o destino dos passageiros e a quantidade de passageiros que tem naquele veículo. Por quê? Porque assim, o guincho, né, vai levar o carro e o táxi vai levar o motorista e as pessoas que estiverem ali no veículo. A lotação máxima média do veículo são 5 pessoas. Só que são 5 pessoas contando com o motorista. O táxi já tem um motorista, né, que é o taxista. Então, a companhia precisa saber quais são a quantidade de pessoas que vai para ela poder mandar um táxi adequado que atenda a quantidade de passageiros ou, quiçá, 2, para que todos os passageiros sigam viagem. Eles também perguntam se tem idoso e criança, porque são pessoas que têm um cuidado um pouco especial no transporte. Principalmente quando tiver criança, você procura perguntar a idade da criança, porque talvez precise de cadeirinha, então o táxi tem que ser um táxi adaptado para levar esse tipo de passageiro. Então, quando precisa de guincho, normalmente a gente chama o guincho táxi e o guincho, se o segurado quiser, ele vai junto, ele estando sozinho, se não, ele vai com táxi
guincho para oficina e táxi para residência dele, por exemplo. Guincho e táxi, muito provavelmente, vão chegar em horários diferentes. Porque, óbvio, cada um sai de um ponto, então eles vão chegar em horários diferentes. Mas eles saem do local do acidente juntos. Então, os segurados normalmente eles ficam preocupados. Mas se o táxi chegar, eu vou deixar meu carro aqui sozinho. Ou se o guincho chegar, eu vou ficar aqui sozinha na rua esperando. Não. Deixa eles tranquilos, que chegam sim em momentos diferentes, mas saem juntos. Então, se for o caso de você ter que tirar os seus pertences do veículo, pode tirar tranquilo, passar para o táxi, porque eles são até obrigados a saírem juntos, então nenhum vai desamparar o outro, você não vai ficar a pé lá na rua sozinho e nem o veículo vai ficar sozinho esperando o guincho, mesmo porque você tem que estar ali no momento que o guincho chegar. Normalmente é o táxi que chega antes, né? Nunca, e assim, eu coloquei até em letras garrafais, avise o segurado de vocês, nunca, jamais, em momento nenhum, assinar um checklist em branco. E isso eu até digo, não por questões óbvias, né, que a gente imagina, mas por conhecimento de causa e por já ter tido até problema aqui na corretora sobre isso. Porque assim, a gente não tem contato, né, lá no local do acidente com as instruções que o guincheiro está passando para o nosso segurado. E o nosso segurado, ele está tão nervoso que ele não pensa nesses detalhes, só que o não pensar pode causar um problema futuro. Então, hoje eu tomo cuidado de falar para todos os meus segurados, nunca, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, seja lá o que o guincheiro falar para ele, assinar um checklist em branco. Porque no caso que aconteceu aqui, foi assim, a minha segurada, ela chamou o guincho, né? Na verdade, eu que chamei para ela, ela me ligou, chamou o guincheiro chegou lá, e eu também chamei o táxi para ela, então ela foi para um destino e o guincho seguiu direto para a concessionária. Só que o guincheiro pediu para ela assinar o checklist em branco, alegando que quando o carro chegasse lá na concessionária, é que ele preencheria, e lá na concessionária que eles teriam que assinar sobre uma suposta avaria ou não. A minha segurada, obviamente, né, jamais passou pela cabeça dela ter algum tipo de problema desse, assinou o checklist em branco e não ficou com nenhuma via. Resumindo, este carro chegou avariado lá na concessionária. Uma avaria diferente da avaria da colisão, porque a colisão foi frontal e a avaria que chegou estava na roda, bem ali onde prende o cinto do guincho. Muito provavelmente o guincheiro não prendeu de uma maneira correta, o guincho se soltou, acabou batendo na lata ali no paralama e amassou. Então, quando a concessionária recebeu, para eles já estava danificado. Então, seria um prejuízo que eles não poderiam anotar como avaria, né? E aí a minha segurada me ligou, alegando que aquela avaria não tinha no carro dela. Eu falei, sem problema nenhum, fica tranquila, me manda o checklist que eu vou encaminhar para eles. Aí ela me pergunta, mas que checklist? Aí eu falei, como? Você não assinou? O guincheiro, quando chega, ele faz um checklist e você assina. E você fica com uma via. Cadê a sua via do checklist? Ela, não, eu até assinei um papel, mas não fiquei com checklist nenhum. Ali eu já falei, pronto, Houston, temos um problema. Eu liguei na concessionária para poder saber se eles tinham deixado o checklist. A concessionária falou, deixou. Eu falei, show, me manda o checklist. A concessionária me manda o checklist e já constava aquela avaria. Aí eu falei para minha segurada, eu falei, olha, a gente tem um pequeno probleminha aqui, porque o checklist que você assinou, ele está com a sua assinatura e já consta essa avaria. Em contrapartida, assim, eu sabia que a minha segurada não estava mentindo, por quê? Porque ela era uma segurada muito próxima e eu conhecia aquele veículo particularmente. Então eu sabia que aquilo realmente não tinha sido ocasionado por ela e aonde estava a marca só podia ter sido do cinto do guincho, que realmente se desprendeu fazendo aquele dano. Porém, eu não tive poder nenhum perante a seguradora
uma vez que tinha assinatura da segurada. O guincheiro foi FDP? Foi muito FDP, porque ele aproveitou da inocência da segurada de ter assinado o checklist em branco. O dano aconteceu no trânsito, né? A partir do momento que ela colocou o guincho em cima, possivelmente quando ele foi desprender lá na concessionária, e ninguém viu, e aí ele foi esperto e anotou aquela avaria. Ele tinha assinatura da segurada. Então, assim, jamais, em momento nenhum, deixe seus segurados assinarem um checklist em branco. Orientem eles. Pode dar esse estudo de caso se vocês não tiverem algum outro para passar para eles, porque isso sim aconteceu. A segurada ficou no prejuízo sobre essa avaria. E conferir as anotações e pegar a sua via do checklist. Justamente por conta até desse exemplo que eu dei, porque assim, fora este ponto, aconteceu também com uma outra segurada, só que como eu tinha alertado ela, se o guincheiro pedir para você assinar em branco, você não assine e me ligue. Eu não sei porque os guincheiros estão adotando esta prática, mas me ligue. Aí essa segunda segurada, ela falou, Luana, ó, ele tá falando para eu assinar em branco, você tinha dito para eu não assinar, o que eu faço? Porque a gente imagina que assim, primeiro, é uma mulher, tá sozinha, tá com o bebê lá pequeno esperneando, já tá numa situação, né, precisou de um guincho, é alguma situação chata, e a sorte que essa me ligou, aí eu falei pra ela, ó, se ele insistir muito de você assinar esse checklist em branco, porque ela também não ia acompanhar o carro, né, o carro ia seguir sozinho pra oficina. Falei, se ele insistir muito de você assinar em branco, você vai colocar, vai assinar, assina, mas põe uma observação, estou assinando o checklist em branco a pedido do guincheiro. Bate uma foto, já que ele não vai deixar uma via com você, você vai bater uma foto. Essa segurada tinha foto, a maioria hoje em dia tem, né, celular que bate foto. Se não for o seu caso, você pelo menos faça no mínimo essa observação. Qual era a alegação do guincheiro? A alegação dele é que ele só tinha 2 folhas, né, do checklist, então que uma, óbvio, ficava com guincho, né, com a empresa do guincho, e com a outra ficava para o destino final, que seria a oficina. Então que lá que ele apontaria os danos no veículo. E como essa segurada já tinha sido orientada por mim, ela falou que ia colocar a observação porque a corretora dela tinha orientado, mas que tudo bem, não tinha problema nenhum e ela só ia bater uma foto. Eu pedi para ela também fazer o favor de bater uma foto do carro, em cima do guincho mesmo. Eu falei, bate lateral, a outra, atrás, e se você conseguir na frente antes do carro subir. E ela bateu e me mandou. O guincheiro, vendo aquela situação, ficou muito bravo. E eu já tinha falado para ela, respira fundo, se ele ficar bravo é problema dele, na verdade é trabalho dele, a gente não deveria nem estar forçando ele fazer o que é a obrigação dele fazer. Ele acabou fazendo todo o checklist, apontando lá, aliás, até o cisco do cisco ele apontou, não tem problema, melhor assim do que ficar em branco. Eu liguei na seguradora e apontei, porque naquele primeiro caso eu tinha apontado, mas foi causa perdida, uma vez que tinha assinatura da segurada. E essa segunda vez eu falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, inclusive essa mesma seguradora, vocês têm que orientar, porque assim, a gente sabe que é terceirizado, só que eu não sei se é a mesma empresa, tá muito estranho essa questão de vocês, o querer insistir para um segurado assinar um checklist em branco. E além assim, de não transmitir segurança nenhuma, pode acontecer da mesma sacanagem que aconteceu com a minha outra segurada. Aí a própria seguradora, ela falou assim, Luana, exatamente, oriente os seus segurados para jamais assinar um checklist em branco e que ele não tem 3 vias, porque eu falei, para mim, então, o checklist tinha que ter umas 3 vias, uma do segurado, outra do guincho e outra do destino final, que era a oficina concessionária. Ela falou, se ele não tem 2, não tem 3, não tem problema. Ele que faça 2 checklists. Ele faça um checklist para o segurado, deixe sim a via com o segurado, e depois ele vai fazer um segundo checklist quando chegar na oficina ou na concessionária e colher a assinatura de quem foi o responsável por receber o veículo. Ela falou, não existe isso dele alegar que só tem 2 folhas e que por isso teria que assinar em branco. Então, gente, como aconteceu aqui, eu quis trazer esse estudo de casos para vocês,
para justamente vocês tomarem esse cuidado e passar para o segurado de vocês não sofrer este prejuízo, tá? Que parece coisa boba, mas não é boba. Se o veículo é utilitário, não pode ter carga nele. Porque acontece, sim, óbvio, da gente ter na nossa carteira uma picape que o nosso segurado use para prestação de serviço. Então, assim, eu tenho aqui na minha carteira um segurado, por exemplo, que ele usa para... Ou ele faz transporte de mudanças e tem o outro que é da construção civil. Então, ele carrega muito material de construção. Aí, o que acontece? Às vezes, ele precisa de guincho e a caçamba está lotada. O guincheiro, ele não guincha com a caçamba cheia. Imagina só você que está lá com uma saveira, uma estrada, por exemplo, e uma geladeira atrás. Sei lá, o cara tá levando da casa da sogra para casa da mãe, não sei. Tem uma geladeira, aí você chama um guincho. O guincho não vai correr o risco dessa geladeira se soltar, de ter uma avaria, não vai. Então, assim, avise os seus segurados que tem utilitário, se tiver carga, ele precisa tirar e a seguradora não tira a carga, é responsabilidade do segurado tirar a carga que tiver nesse veículo, tá? Só assim o guincheiro vai levar o carro. E como eu já tinha dito, né, anteriormente, a maioria só tem direito a um guincho por evento, então você tem que orientar o segurado que ele tem que dar o destino certo para onde é que esse carro vai seguir. Porque ele não pode levar para casa dele e depois querer chamar no dia seguinte para poder levar para a oficina. Não, já tem que ir direto para a oficina se o carro não estiver andando. Tem alguns que até pedem para ir para casa, porque diz que a oficina é do lado, que depois eles chamam um mecânico ou sei quem lá for mexer no carro. Mas aí você orientou ele que ele não vai ter direito ao segundo guincho. E se ele assim quiser, sem problema nenhum. Mas só deixe claro que é um guincho por evento, então ele tem que colocar o destino certo que ele quer que o carro vá. O ideal seja a oficina que vá reparar o veículo. E também o destino é único para táxi, né? E sem nenhuma parada. E aqui tem 2 pontos com relação à parada. Porque assim, tanto não pode o segurado achar que ele vai pegar o táxi e ele vai continuar as tarefas dele do dia e depois ele vai para casa dele, né? Não tem nem como ele falar pro táxi, para aqui que eu tenho que pegar um documento, para ali. Não, é assim, é do local do acidente direto para casa, por exemplo, se ele assim quiser. E o táxi também, obviamente, ele não pode ficar fazendo parada para pegar outro passageiro, né? É só o segurado ir direto. Também acontece, às vezes, do segurado ele querer seguir no táxi, por exemplo, principalmente se tiver mais de uma pessoa, junto com guincho para a concessionária, por exemplo. Aí ele vai para a concessionária, só que, porque ele quer conversar lá, ele tem muito carinho pelo carro, não quer que o carro vá sozinho. Acontece, ok, a gente entende. Só que você tem que avisar que a partir do momento que ele foi até lá, já é considerado um destino. De lá, o táxi não vai seguir para casa dele. Então, ele tem que saber que de lá ele vai ter que se virar. O que pode acontecer também? Às vezes o segurado ele pensa o seguinte, que como ele tem direito ao guincho e ao táxi, que ele vai... Vamos supor que ele está sozinho no carro, tá? Só tem o motorista do seguro. Ele vai com guincho, né? Vai na boleia até a oficina, e aí lá na oficina ele vai chamar o táxi para ir para casa. Não. É só no local do evento que o táxi pega, tá? Então deixe claro para os seus segurados, você tem direito a guincho e táxi, sim, porém partindo do local do evento. Beleza? No local do acidente, o que você vai falar para o seu segurado colher de informação no local do acidente, que vai facilitar muito para depois, quando você for fazer a abertura do sinistro. Você vai pedir para ele bater fotos dos veículos envolvidos, ou dos danos, né? Por que dos danos? Porque não necessariamente pode ser um outro veículo, o terceiro. Pode ser, né, como eu já mencionei, um poste, pode ser um portão, pode ser um muro, um canteiro central, aqueles ferros, né? Ou seja,
Um segurado meu, gente, esse eu confesso que eu fiquei até assim, quando ele me falou que danificou uma calçada, eu fiquei imaginando, gente, que calçada é essa? Se ele não tivesse batido fotos lá no momento que eu peço, né, para os meus segurados, eu nunca tinha visto calçada flutuante. Não sei se vocês já viram, mas existe. E eu não tenho as fotos aqui para poder mostrar. Na verdade, eu nem pensei, eu lembrei disso agora. O que aconteceu? Ele estava, eu acho que era na Juscelino Kubitschek, lá em São Paulo. E aí ele errou a entrada dele. E ao invés de ir para o retorno, sabe aquele negócio que alguns motoristas fazem? A gente nunca fez isso, jamais. Quer passar por dentro de um posto de gasolina, né? Ele viu ali uma calçada linda, bonita, vistosa. Eu acho que a calçada chamou tanta atenção dele. Na verdade, assim, a calçada ligava a outra rua, então ele imaginou que ao invés dele fazer o retorno, que era um pouco longe, que ele poderia passar por cima dessa calçada, que era a calçada de um prédio comercial, e aí pegar a rua que ele queria por trás. Então ele subiu com o carro dele nessa calçada e ele sentiu que deu meio que um tranco. Só que ele tem uma picape. A dele era a Fiat Toro. Obrigada, meu amor. Ele tinha uma Fiat Toro. Carro pesado, robusto, né? E ele foi acelerando e foi insistindo. E nisso, ele foi cada vez mais afundando a calçada, porque essa calçada flutuante, ela tem ferros em certos pontos para poder segurar ali o concreto, o cimento. Por quê? Pedestres, pessoas, sem problema nenhum, sustenta o peso e jamais aquilo vai afundar. Só que uma Fiat Toro ali em cima, no momento que ele colocou ali, ela puft. E os ferros ali embaixo começou inclusive a danificar o carro por baixo, né? Só que ele não se deu conta, porque na cabeça dele era uma calçada. Patinava. Ele começou a acelerar e começou a insistir. Ou seja, ele foi abrindo um buraco ali naquela calçada e os ferros danificando o carro dele por baixo. Chegou um dado momento que ele, obviamente, não conseguiu ir para frente nem para trás, porque o carro dele ficou preso ali naqueles ferros. Quando ele saiu para ver o estrago, se ele não me mandasse as fotos, eu também não teria acreditado. Eu falei, gente, calçada flutuante. Fala sério, eu também não tinha imaginado. Mas assim, danificou muito o carro dele, danificou muito a calçada. Então assim, por isso que é importante você pedir as fotos, porque a gente não mensura. E principalmente se a gente não conhece, eu não conhecia uma calçada flutuante, não fazia ideia do que era uma calçada flutuante, só que as fotos me ajudaram a entender. E aí fica mais fácil para você depois passar isso quando você está fazendo um aviso de sinistro, e até mesmo, óbvio, para a seguradora fazer aquela primeira análise, sabe? Aquela vistoria de constatação de danos que ela faz hoje em dia até mesmo por imagem. Eu já, quando eu faço o aviso, eu já faço o upload no site das seguradoras das fotos. Então isso ajuda muito e adianta o processo do sinistro. Então peça para ele bater fotos dos veículos envolvidos, dos danos, anotar também o local e hora do acidente. Porque se o segurado na hora não toma esse cuidado, já aconteceu outras vezes, por isso que hoje eu já faço um resuminho para os meus segurados e mando para eles no WhatsApp, para eles tomarem atenção. Eles não vão lembrar onde eles bateram o carro, aí depois tem que sair buscando no Google para pegar aproximadamente onde era. Então, alguns acabam batendo até foto da placa da rua, aí mostra um comércio de fundo para poder facilitar onde é que ele estava. Ou então me mandam aquela localização que tem no WhatsApp, sabe? Facilita também muito. Ou seja, tudo para ficar uma maneira mais fácil depois, para o segurado não ter que ficar tendo dor de cabeça. Como ele vai ficar lá mesmo? Tendo que esperar um guincho ou táxi que seja, ou que o carro dele esteja andando, mas ele está ali no local do acidente, é mais fácil ele pegar na hora, tá? Então fala para eles pegarem, para depois não dar um trabalhinho maior. Dados do terceiro envolvido, caso haja, né? Porque o acidente pode não ter terceiro envolvido. Então, se tiver, pede para ele pegar o nome, o telefone, o modelo do veículo, a placa,
ou o tipo do dano, né? Porque se for um outro veículo, aí o modelo e a placa. Mas se não for um veículo, o tipo do dano, como eu dei o exemplo da calçada. O portão da casa de alguém. Então, pega sempre o nome e telefone de contato desse terceiro e o tipo do dano. Passar o contato da corretora para o terceiro. Se o seu segurado é o causador do acidente, fala para ele, olha, passe o meu contato para o terceiro, diga que eu vou cuidar do sinistro para você, que ele pode fazer contato comigo, que eu vou dar as orientações que ele precisa. E aí ele vai dar até uma segurança para o terceiro. Porque, gente, terceiro é cismado. Terceiro sempre acha que o segurado vai sumir, que na hora do acidente é uma coisa e depois é outra. Então, assim, deixe ele o mais tranquilo possível para também não aborrecer o seu segurado, sabe? Quando eu passo isso pro meu segurado, porque às vezes os meus segurados falam, Luana, mas o que eu falo agora pro terceiro? O que eu tenho que pegar do terceiro? Me dá o próximo passo para eu poder passar para ele. Depois o que eu falo? Você não vai falar nada. O que você vai fazer é pegar o nome, o telefone e, se for outro veículo, modelo e placa. Se for algum outro dano, só passa para mim qual é o dano e acabou. Daqui para frente, quem vai cuidar sou eu. Você tem corretora exatamente para isso. Então não precisa ter dor de cabeça, já avisa o terceiro que você não entende de sinistro, que você tem corretora e que ela vai dar todo o atendimento para ele dali para frente. Mas para ele ficar tranquilo que você tem seguro, que você se colocou como responsável do acidente mesmo, que isso já tranquiliza e fica até mais fácil a conversa com o terceiro. Porque assim, acontece, né? Essa semana inclusive aconteceu, a terceira, no momento, ela estava tão desesperada que ela já liga, na mesma hora ela te liga, né? Por quê? Porque ela quer saber primeiro se é verdade que o segurado está falando. E ela já liga num desespero, que meu carro é novo, que eu dependo pro trabalho, que isso, que aquilo... Aí primeiro você só ouve, né? Porque ela precisa desabafar. Então deixa o terceiro desabafar. Deixa ele falar. Todo terceiro vai precisar pro trabalho. Todo terceiro... O carro é novo, o carro... Ou seja, deixa, ele tá nervoso, é normal. Então, assim, eu até falo, eu entendo exatamente o que você tá passando, realmente é uma situação muito desagradável, mas assim, ele se negou sobre o acidente porque ele me disse que realmente foi o responsável, tanto que ele te passou meu contato, ele não disse que vai assumir? Não, ele vai, mas eu dependo pro trabalho, não sei o quê. Eu falei, então, ó... Primeiro, respira, eu entendo o que aconteceu, é realmente muito chato, mas ele assumiu, o seu veículo vai ser consertado e, assim como aconteceu com ele, poderia ter sido você e eu tenho certeza que você também assumiria a responsabilidade de algo que você causou. Infelizmente, nós estando na rua, estamos suscetíveis a isso. Com certeza ele não fez de propósito, ele não queria ter essa dor de cabeça e também não queria te passar essa dor de cabeça. Foi um acidente, acontece. E ele é tão resguardado sobre uma possível situação dessa que ele tem seguro para isso e ele mais que depressa já informou que ele tem, que ele se responsabiliza pelo acidente e vai te dar toda a assistência necessária. Então, fique tranquila, qualquer dúvida que você tiver, pode me consultar, eu estou aqui para te atender. Ali, ó, a segurada a terceira, já respira aliviado, já sabe que ela não está desamparada e você consegue até conversar mais calmamente com o terceiro, tá? E também fale para o seu segurado pegar o contato da corretora do terceiro, sendo ele o culpado do acidente. Porque quando o segurado te liga falando que bateu o carro, não necessariamente ele é culpado do acidente. Ele pode ser a vítima, né? Só que, óbvio, você é a corretora dele, ele tem confiança em você, ele quer ouvir as suas orientações, ele quer ouvir as suas instruções sobre qual é o passo que ele tem que tomar, porque ele confia em você. Que excelente que ele te ligou! É o que eu falo, é nesse momento que você vai realmente trazendo para o segurado a importância dele ter um corretor e o quão é bom para ele ter para quem ligar nesse momento, que você vai desenrolar ali todo meio de campo para ele. Então, se ele for a vítima, oriente ele a pegar o contato da corretora, tendo, obviamente, o terceiro causador do dano,
uma corretora, né, um seguro, peça o contato da corretora. Se ele não tiver no momento, aí paciência, pega só os dados do terceiro, mas assim como, né, eu falo todo terceiro, porque o nosso segurado também pode ser terceiro, ele também tem que ter certos resguardos com relação ao prejuízo dele que vai ser indenizado. O telefone que passar para ele, pede para ele ligar na mesma hora para ver se a pessoa atende. Porque já aconteceu da pessoa dar e dar o contato errado. E aí o segurado depois vai ligar para quem? Vai falar com quem? Então, se certifique que o telefone que ele pegou é realmente do terceiro culpado, a placa do veículo e o modelo. Se ele não conseguir ali bater a foto, eu falo para bater foto que é mais fácil. Mas se ele não conseguir, pelo menos anotar. Nem todo terceiro gosta de mostrar documentação, não é obrigado. Se esse terceiro for alguém bacana e deixar você bater foto do documento, ok. Se não, não insista para não criar um desconforto ainda maior, tá? Porque se esse terceiro não assumir, é o que a gente orienta para os nossos segurados, ou se não orienta, deveria, que ele tem o seguro dele vai resguardar pelo menos o prejuízo dele. Só que aí tem pagamento de franquia, né? Quando você entra como terceiro, você não tem o pagamento de franquia para atender o terceiro. E se você precisar acionar a sua pólice para arrumar o seu carro, mesmo o dano não tendo sido causado por você, você não tendo sido responsável, você precisa pagar a franquia. E aí depois você tem que saber atrás de quem que você vai para se ressarcir desse prejuízo. Alguns segurados acham que, por ter seguro, que a seguradora faria esse meio de campo de ir atrás do terceiro para se ressarcir da franquia do segurado. Não, seguradora nenhuma vai atrás do terceiro para poder ressarcir a franquia do segurado. A franquia do segurado é um ônus dele, então, se ele não é o causador do dano e teve esse terceiro, que é o responsável do acidente, então ele tem que arcar com todo o ônus, o segurado, ele tem que pedir pro terceiro pagar, obviamente, essa franquia de um prejuízo que ele teve. Deixando claro também, eu até falo para os meus segurados nem falarem isso para o terceiro, porque às vezes pode ser um motivo do terceiro não querer pagar a franquia para ele. Só que o seu segurado, ele tem que estar ciente que o fato do terceiro ter pagado a franquia para ele não isenta a seguradora também depois de querer o ressarcimento do prejuízo que ela teve. Porque vamos supor, um terceiro bateu no seu segurado. Esse terceiro não tem seguro. Aí o seu segurado é obrigado a abrir a pólice dele para arrumar o carro dele. Pagou a franquia para isso. Só que aí ele pediu para o terceiro, olha, eu tive um prejuízo que não era protegido porque a culpa é sua. Então você vai pelo menos pagar a minha franquia. Beleza. Ele acerta a franquia com o seu segurado. Faz uma notinha lá bonitinha. Eu até, nesse caso, oriento, se você tiver contato com o terceiro, para ele também ter a segurança de que não vai ser cobrado lá na frente. Faz lá um recibinho dizendo por que ele pagou aquele valor para o segurado. Lembrando que o prejuízo do terceiro é dele, tá? Ele que foi o causador do acidente. O seu segurado abriu a pólice só para arrumar o carro dele. E aí, do dano que ele teve, vamos supor, a franquia dele é 2 mil e, sei lá, ele teve um dano de 5, 10 mil. A seguradora, ela também teve um dano, né? A seguradora, ela também teve uma indenização ali, vamos supor, vou colocar 5 mil o sinistro total e a franquia foi 2. A seguradora teve um prejuízo de 3 mil. Ela pode muito bem ir atrás desse terceiro para falar, ei, paga aqui meus 3 mil, a culpa foi sua do acidente. Eu aviso o meu segurado sobre isso, tá? Não aviso o terceiro, a não ser que ele me pergunte, por quê? Porque pode ser um motivo dele não querer pagar nem a franquia pro segurado, querer deixar, tipo, ir pras cabeças, entre aspas, né? E aí o segurado, ele vai ter que, por conta, abrir pequenas causas para poder ter lá a franquia dele de volta, porque a seguradora, ela não intermedia essa questão do ressarcimento da franquia. Ok? Dia e hora do acidente. Você tem que saber o dia, a hora, o local do acidente, como que aconteceu o acidente. Eu sempre peço para o meu segurado contar para mim, em detalhes, como aconteceu. E você, corretor,
passar para a seguradora de uma maneira sucinta, porém objetiva e clara, né? Então, assim, por que eu peço para ele dar em detalhes? Porque às vezes ele acha que não é importante uma informação e na verdade é. E por que eu abro o aviso de sinistro? Porque é aquilo que eu disse no começo. Se esse aqui é um momento importante de você mostrar para o seu segurado qual é o seu diferencial, o porquê que faz sentido ele ter um corretor, por favor, quando ele te ligar falando que teve um sinistro, não vai me passar um 0800 e falar para ele se virar com a seguradora, né? Porque se for para ele se virar com a seguradora, qual a diferença dele fazer no banco? Aí, com certeza, você vai ser aquele corretor que teme quando o seu segurado fala que a gerente dele está oferecendo seguro para ele. Você acha que eu não ouço isso? Ouço. Você acha que eu fico preocupada? De maneira nenhuma. Eu até falo, eu acho bacana você saber como é que está o mercado, eu acho bacana você ouvir o que sua gerente tem para falar. Só que eu acho bacana também você pedir para sua gerente o celular dela e que ela se coloque à disposição de você 365 dias no ano, 24 horas por dia. Porque é assim que eu faço com os meus segurados. Meus segurados, eles têm meu telefone pessoal. Nossa, Luana, mas aí você não tem vida. Gente, não é que eu não tenho vida. Primeiro que assim, não são tantos sinistros assim que acontecem. E os que acontecem, a maioria é fora do horário comercial. Se você dá o mesmo atendimento que um banco dá, aí eu pergunto para você, o porquê que o seu segurado não vai fazer no banco? Que normalmente, não é sempre, mas normalmente o banco tem um valor até um pouquinho menor. Por quê? Aí o segurado não entende, né? Por que o banco está um pouco mais em conta? Primeiro, no banco você já paga a cesta de tarifas. Ou seja, ali você já está dando um dinheiro mensal para o seu banco. Segundo, o banco só atende em horário bancário. Não é nem horário comercial, é horário bancário. Terceiro, aquele gerente que moveu mundos e fundos para poder fechar um seguro mais em conta para você, para poder bater a meta dele, ou seja, ele está preocupado com ele e não com você, muito provavelmente ele não te fez uma venda consultiva, ou seja, ali na sua apólice não está cobrindo tudo o que você imagina que esteja. Eu já peguei muitas apólices de banco que nem 100% da FIP tinha. E o seu gerente do banco, ele está todo solícito na venda, porque ele quer bater a meta dele. Liga para ele falando que você teve um sinistro e vê se ele vai te atender. Ele vai te dar o 0800 da seguradora. E aí vai ser segurado, se vira com a seguradora. E para nós corretores, já não é muito simples lidar com seguradora. Segurado, boa sorte. Boa sorte. O barato sai caro. E às vezes não é nem tão barato assim. Então, corretor, se você não quer ter medo do banco, do concorrente, mostre o porquê que seu segurado tem que permanecer com você. Dê para ele a solução no momento que ele mais precisa, que é o sinistro. Então, por isso que eu abro o aviso dos meus segurados. Aliás, eu peço o mínimo possível para os meus segurados. Na verdade, eu só peço para ele aquilo que realmente não tem como eu saber, né? Eu não tenho como saber como aconteceu, eu não tenho como estar lá batendo foto do acidente, das coisas danificadas, eu não tenho como saber o dia, a hora, o local, eu não tenho como ter acesso aos documentos dele, né? Porque dependendo do acidente você precisa assinar um documento, você precisa me enviar a cópia da sua habilitação do documento do carro, ou seja, o que de fato é necessário o segurado intervir, aí ok. O que não, eu tiro da mão dele. Então, para abertura, pede a foto da CNH do condutor no momento do acidente. Nesse momento que você pede a CNH, alguns segurados até te falam, olha, eu tô com a minha habilitação vencida. Ah, ela venceu e esqueci de renovar? Não lembrei. Aqui já tá um fato, aquele que eu falo para vocês, do pós-venda, tá? Então, aqui, todos os segurados que me mandam a habilitação deles, a gente anota no sistema o vencimento e a gente manda lembrete, que facilita pro segurado e para você. Se ele só tá com a habilitação vencida, você fala para ele, corre com o Detran, corre com o poupa-tempo, vai resolver. Você tem que apresentar uma habilitação válida. Se a habilitação dele estiver cassada e suspensa, Houston, temos um problema. A seguradora pode negar a indenização.
Pode, porque inclusive é lei, né? Eu falo, gente, assim, o fato de você ter um seguro não significa que ele vem na frente da lei. A lei vem em primeiro lugar. Perante a lei, você não poderia estar dirigindo. Ah, mas espera aí, Luana, ele não foi o causador do acidente. Ufa, ele não foi, ele é a vítima? Menos mal, a gente ainda tem como argumentar. Porque embora ele não pudesse estar na direção, ele não foi o causador do acidente. Agora, se além dele não poder estar na direção, ele foi o causador do acidente, sempre chora. Foto do documento do veículo, CRLV, né? Que é o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, que é o porte obrigatório, tá? O documento de porte obrigatório do veículo. Aqui também alguns segurados, eles falam, ainda não licenciei esse ano. Gente, assim, ó, se ainda o documento é do ano passado e é uma perda parcial, ok, a seguradora não vai nem ligar tanto. Não pode, tipo, faz 4 ou 5 anos, né? Pelo amor de Deus. Agora, se é do ano passado, ela não liga muito. E se for uma perda total, aí sim, vai ter que estar regularizado o documento, né? Tem que estar o atual, ou vai ser abatido da indenização, ou você vai pagar para poder apresentar ele em dia. Foto do veículo, da parte batida, e outra mostrando a placa. Eu sempre peço justamente para poder depois colocar o upload, fazer aquela vistoria inicial para facilitar a liberação perante a seguradora. Então, ou seja, isso tudo eu ponho num resuminho, né, no WhatsApp. Porque assim, hoje a gente sabe, né, você corretor, com certeza também tem essa experiência, 99% dos nossos segurados, o contato é via WhatsApp. Um ou outro pode até mandar por e-mail, mas principalmente no sinistro, é 100% no WhatsApp. É 100% no WhatsApp. Então, eu já monto, tipo não é formulário, né? Essas instruçõezinhas, e quando ele me liga para poder falar o que ele precisa, qual o próximo passo a tomar, eu falo, vou te mandar um resuminho do que eu preciso, e aí você colhe para mim. E até mando pro terceiro. Gente, desculpa, eu tô com uma tosse alérgica, então por isso que hoje eu tô assim, tossindo, bebendo água, chupando pastilha. Mas o motivo do seu like, hein? Olha só, você acha? A gente aqui mesmo dodói trazendo esse conteúdo para vocês, porque eu quero que vocês evoluam na corretora de vocês, eu quero que vocês realmente sejam vistos como solução para o segurado de vocês. Eu quero que vocês montem essa carteira sadia. Eu quero que vocês sejam corretores diferenciais e não mais um. Dados da oficina, que pretende arrumar o veículo. Se for particular de confiança ou alguma credenciada da seguradora. Se for particular de confiança, já pede o endereço da oficina com telefone, a pessoa responsável e o CNPJ também. Por quê? Porque provavelmente essa oficina não tem ainda um cadastro na seguradora. Então você vai ter que abrir o cadastro e você vai precisar do CNPJ. Então, se for particular de confiança do segurado, e também se certifique de que essa oficina emita nota fiscal. Porque é a exigência da seguradora. Não pode ser uma oficina que não emita nota fiscal. Luana, isso existe? Existe. Vem comigo que existe. Então, só fale para o segurado. Pode ser oficina de sua confiança? Pode. Pré-requisito, que ela emita nota fiscal. E óbvio, aí você mostra que particular de sua confiança, responsabilidade do conserto é da oficina e qualquer imprevisto é você com ela que vai se resolver. Credenciada da seguradora, a seguradora ainda te dá um respaldo porque ela é corresponsável do conserto. Então você só vai tirar quando você falar, ok, aceito, o meu carro tá bacaninha. Fora isso, a companhia, ela meio que até obriga a oficina a melhorar ali um defeito ou outro que você tenha visto quando você for retirar o seu carro. Já aconteceu comigo, que além de corretora, óbvio, eu sou segurada, né? Eu fui pegar o meu carro e o meu pai, na época, ainda era vivo, aquele lindo, maravilhoso, que Deus o tenha, ele trabalhou muitos anos com seguro, né? Ele foi chefe de sinistro, trabalhou, inclusive, numa grande seguradora durante uns 16 anos, e quando saiu, ele montou a sua própria oficina de funilaria e pintura, e trabalhou também, nossa, acho que uns 15, muitos anos, nem lembro, 15 ou 20 anos, muitos anos.
Então, toda vez, óbvio, né, que eu tinha algum problema com o meu carro, primeiro, a oficina que ia arrumar era dele. Então, no meu caso, eu sempre pegava oficina particular, nunca credenciada. Só que quando ele deixou de ter a oficina dele, eu escolhi uma credenciada da seguradora e eu levei o meu pai para poder vistoriar o meu carro, porque não que esse negócio, a mulher não entende de carro. Muitas mulheres entendem, mas eu sou da mulher que não entende de carro, eu sou daquela que põe gasolina se o carro tá andando, lindo, maravilhoso é meu carro. Se ele não tá andando, que coisa. Então meu pai foi fazer a vistoria lá comigo e ele, né, por ser obviamente do ramo, começou a apontar vários defeitinhos que eu juro que eu não tô enxergando. Mas se meu pai enxergou, eu confio cegamente nele. E aí ele chamou lá o dono da oficina. Ele começou, ó, você tá vendo isso daqui, ó? Tá uma bola assim, tá assado, tá cozido, tá frito, tá não sei o quê. E o cara que sabia que ele entendia, ou seja, meu carro voltou pra oficina umas 2 vezes. Na terceira vez que eles me chamaram pra poder entregar o veículo, aí eles, você vai trazer seu pai de novo? Tipo assim, já desistindo, né? Acho que eu vou ter que comprar esse carro. Aí eu falei, não, dessa vez meu pai não vai, porque ele mesmo já disse que, óbvio, uma vez que eu bati, não tem como o veículo, né, ser considerado zero. Alguma coisinha ou outra sempre fica. Mas ele tem certeza que vocês mesmo não vão querer que o carro volte pela terceira vez e ele acredita que dessa vez está certo. Porém, obviamente que eu vou levar para ele. E se tiver alguma coisa muito séria, vai voltar. Não precisou voltar. Então, avise os seus segurados que a oficina de confiança é você, é o seu segurado e o responsável da oficina. Credenciada, a seguradora ainda tem esse respaldo, então você pode ficar mandando de volta caso você encontre algum defeito. Terceiros, caso haja, nome, telefone, veículo e placa, como eu já tinha até dito anteriormente. Porque você vai precisar mostrar isso colocar na abertura do sinistro, né? Se tiver um terceiro envolvido, mesmo na abertura do sinistro do segurado, você precisa indicar quem é o terceiro. Se não convenhamos, qualquer um lá se coloca como terceiro para a companhia arrumar? Não, tem que partir do segurado, quem é o terceiro que ele está autorizando que a seguradora dê atendimento. Para a abertura do sinistro do terceiro, né, para fazer o aviso do terceiro. Se o terceiro tiver corretora, eu sempre pergunto para o terceiro se ele prefere que a corretora dele cuide, e aí se ele preferir que ela cuide, eu só passo o número do aviso do segurado e qual é a seguradora que vai dar o atendimento. Porque assim como ele confia na corretora dele, eu também faço isso com os meus segurados. Então, quando o meu segurado está sendo atendido como terceiro numa outra pólice, com uma outra seguradora, eu falo para eles, ó, se você quiser, me passa o aviso de sinistro, me passa qual é a seguradora, que eu dou o atendimento para você. Então, eu abro o aviso de sinistro do meu segurado, que nesse caso é o terceiro, né, na seguradora, e dou todo o suporte para ele. Por que eu faço isso? Primeiro, porque ele me tem como confiança. Então, eu quero que ele realmente saiba que, embora ele não vai usar a policy dele, mas ele pode contar com a corretora dele, mesmo ele sendo terceiro. E aí, se ele não tiver uma corretora, ou mesmo tendo, ele prefira que você cuide, eu repito os passos lá de 1 a 6, né, do meu segurado, que acaba sendo a mesma coisa. E se ele não tiver a oficina particular, né, de confiança, eu pego o endereço dele, ou da residência, ou do trabalho, para eu pesquisar qual vai ser a oficina credenciada que eu vou passar para ele. Vou agendar a vistoria e dizer quais são os prazos, os próximos passos, até que aconteça a liberação. Ou seja, eu oriento o terceiro explicando para ele de A a Z, desde a abertura do aviso de sinistro até ele ter a liberação e for buscar o veículo dele lá na oficina. Alguns terceiros, tadinhos, como eles nunca tiveram envolvimento com sinistro, ou até mesmo nunca nem tiveram seguro, eles ficam bem perdidos mesmo. Então é importante você dar esse respaldo, essa atenção, embora a gente até meio que pense, nossa, terceiro, ai meu Deus, dá trabalho, terceiro normalmente não, é mais exigente que o segurado,
tipo, é desgastante. Só que eu vou dizer para você que muitos terceiros, de acordo com o atendimento que você dá para eles podem se tornar segurado seu. Eu tenho segurados aqui na corretora que eles partiram de um atendimento que eu dei para eles. Ou seja, eles foram terceiros de um segurado meu. Neste momento, você acha que não, mas também é um momento que você pode prospectar. É um momento que, imagina só, que bênção para esse terceiro, que ele está conhecendo o corretor no momento mais crítico de um seguro. Então, não veja só como uma coisa chata, né? De você estar tendo que dar um suporte para alguém que nem seu segurado é. Não, veja como algo positivo que, por mais que de repente aquele terceiro, ele tenha lá, tadinho, o poisézinho dele, que nem seguro ele faria, tanto que ele não tinha, nesse momento, mas ele conhece alguém, e aí ele não tem contato com outro corretor, mas ele vai lembrar do mega atendimento que você deu para ele, então ele pode te indicar para outra pessoa, entendeu? Ou seja, é um ótimo momento também de você estar se vendendo, tá? Então veja sempre com carinho quando você estiver tratando um sinistro. E o terceiro mesmo, nem todos são caroços, tá? Nem todos são chatinhos, nem todos... Alguns são bem exigentes, alguns acham que, tipo assim, é como se a gente fosse obrigados, como a gente fosse empregado deles, sabe? Entre aspas, que tipo, você tem que fazer, você tem que não sei o quê. Eu confesso que aqui eu pondero muito. Se o terceiro, ele vem na maior boa vontade, ou até mesmo humildade, eu dou todo carinho, toda atenção, eu faço até além para ele, para poder ajudá-lo, para poder dar o maior suporte possível. Agora, quando o terceiro vem muito ríspido, querendo dizer o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer. Sabe aqueles que acham que tem um rei na barriga? E tipo, como seu segurado fez isso, agora oi? Vamos respirar, né? Se você falar comigo de uma outra maneira, a gente pode ser melhores amigos e com certeza o seu sinistro vai ser muito mais rápido solucionado e a situação vai ser muito melhor resolvida. Porque se você achar por bem, aí esse você pode dar o 0800 da seguradora. Dá? Tem uns que é tão caroço, mas tão caroço, eles são tão sem educação, porque tem uns que chegam a ser realmente, a atingir o nível da falta de respeito. Aí esses eu não penso duas vezes. Eu aviso meu segurado, eu falo, o seu terceiro é assim, assim, assado. Por conta disso, fiz o primeiro atendimento, então ele está encaminhado. Só que, caso ele te ligue reclamando, você até avisa para ele que ele pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Só que eu dei sim o 0800 para ele se virar com a seguradora. Porque, além de tudo, ele foi desrespeitoso. Eu trato com maior educação, mas desde que me tratem com educação também. Então, a gente tem que ter esse limite, entendeu? Não é porque ele é terceiro que você também vai servir ali de capacho para ele, tá? Motorista por aplicativo. Hoje em dia tem muito, né? Então, caso o seu terceiro, o terceiro do seu segurado seja um terceiro que é motorista por aplicativo, ele vai pedir os dias parados. E aí o que você vai precisar pegar com ele para ele ter, né, essa possível indenização dos dias parados? Tem que apresentar o cadastro do veículo no aplicativo. Então, ele te apresenta a tela lá, porque eles têm, né, um cadastro, seja na Uber, na 99, ou na que for, ele tem. Taxista também, né? Taxista é até mais fácil, sabia? Para indenização de dias parados. Porque como eles são todos regulamentados, tem toda uma documentação, eles te mandam, é muito mais simples. Mas o motorista por aplicativo, ele tem que provar que de fato ele usa o carro com essa finalidade. Também apresentar os comprovantes dos últimos 3 meses, né? Qual é o ganho dele nos últimos 3 meses. Pegar a carta da oficina com a data de entrada e saída do veículo, porque, vamos supor, ele entrou com o veículo, sei lá, ontem. Hoje ele já está querendo os dias parados. Aí você fala, olha, ok, vamos juntar a documentação, vou mandar para a seguradora fazer a análise para a possível indenização. Eu nunca afirmo uma indenização
Primeiro, que não vai sair do meu bolso. Então, eu não posso afirmar que algo vai acontecer, uma vez que não sou eu que vou fazer acontecer. A gente vai passar toda a documentação, mas quem faz a análise e quem paga é a seguradora. Então, você não pode afirmar uma indenização. Você pode colher toda a documentação, orientar que você vai encaminhar para a seguradora para ela fazer a análise para possível indenização. Estando tudo dentro dos conformes, essa indenização sai. Agora, se o carro desse terceiro entrou na oficina ontem, não é hoje que a seguradora vai pagar esses dias parados. Mesmo porque ela precisa saber qual foi o período que ele ficou parado em conserto. Então, só quando o veículo sair da oficina, que a oficina vai emitir essa carta, né? Normalmente eles até têm, a própria oficina faz esse meio que checklist, o dia de entrada e o dia de saída. Pega esse documento, manda para a seguradora também. E aí, né, mandar para a seguradora fazer a análise da indenização. Então, assim, eles vão ficar te pressionando? Vão. Eles vão falar que tem a conta de água, luz, telefone, prestação do carro para poder pagar? Vão. Só que não há nada que você possa fazer sem a companhia antes analisar e ela mesma falar que vai pagar, quanto ela vai pagar e quando ela vai pagar. Lembre-se, o segurado está nervoso no momento do sinistro. O terceiro está nervoso no momento do sinistro. Mas essa é a melhor oportunidade que você, corretor, tem para mostrar o seu diferencial e o quão vale e é importante ter um corretor de seguros. Então, você tem que ser visto como solução para o seu segurado. Por isso que eu disse ao longo da live que é neste momento que você vai mostrar para o seu segurado qual é o seu valor. O porquê que ele te tem como corretor, o porquê que é bom ele fechar o seguro com um corretor e não com um banco, por exemplo. Nossa, a associação eu não vou nem falar, gente, pelo amor de Deus, porque nem seguro é. Então, essa semana veio uma indicada pedindo para mim um seguro bom e barato, e aí eu já fico imaginando, gente, bom e barato. Aí quando você vai falando com a pessoa, aí a pessoa, não, porque tem uma associação. Falou em associação, mesmo você mandando para a pessoa lá qual é a diferença da associação para seguro, e aí se a pessoa acha que você ainda está falando mal do coleguinha, e mesmo você explicando, gente, mas nem coleguinha é, porque não é seguro, gente, não bata de frente. Tem perfil para tudo. Realmente não gaste as suas energias com esse perfil, não é este perfil que você quer na sua carteira. Você quer o perfil dessas pessoas que valorizam o corretor, mas porque você mostra o seu valor, o seu diferencial, e é no sinistro um momento magnífico para você deixar isso muito claro para ele. Como eu disse, essa foi a parte 1. Olha, a gente até se estendeu um pouquinho aí mais. Eu tentei ser o mais breve possível. Tem muita coisa ainda para falar sobre sinistro. Por isso que eu vou acabar fazendo a parte 2, pra gente detalhar sobre as coberturas, sobre o depois, né? O que acontece depois de um sinistro perante a seguradora, a apólice. Espero que vocês tenham gostado. Tem algum assunto que vocês queiram? Manda um direct. Nosso site, Luana Rocha Mentoria. A lista VIP do Telegram, se você ainda não tá, eu às vezes mando uma sacada ou outra que acontece aqui no dia a dia. Entra lá e também aviso quando tem live e qual é o tema da live. E nosso Insta e nosso Face. Então, gente, um beijo para vocês.